Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que me acompañan durante todos estos días y meses que continuamente eu publico meus vídeos no meu canal no YouTube. Estou grandemente agradecido por sua colaboração e a forma como vocês han recebido todos os vídeos que eu he postado, inclusive este último, que ha sido de muita ajuda e recepção de muitos brasileiros e de latino-americanos. Pois bem, eu agradeço a todos vocês e também peço, que aqueles que me estão acompanhando e que gostam de meus vídeos possam se asignar, acompanhar, não simplesmente acompanhar, sino também fazer parte deste canal e tocando a campainha, dando a entender que você está gostando de meus vídeos. Muito obrigado, meu amado irmão, muito obrigada, minha amada irmã, amigos e amigas. Pois bem, eu queria tocar um ponto bastante importante em esta tarde, um ponto que para muitas pessoas é bastante difícil de falar, mas nós temos que falar, nós temos que encarar as situações que atacam nossa sociedade, situações que muitas vezes são sumamente perigosas, mas nós temos que se enfrentar todas as vicissitudes e as mazelas sociais da nossa sociedade. Desculpem a redundância, mas tem que ser assim. Imaginem-se uma cidade onde eu vislumbrava, veia essa cidade, a violência que se havia desatado dentro dessa cidade, as pessoas não podiam caminhar pelas ruas, não existia uma rua, um bairro, por mais nobre que fosse, que podia estar livre da delinquência, dos bandidos, dos assassinos, dos assaltantes, dos traficantes de drogas. Não havia uma rua sequer. As pessoas viviam com medo, com temor de sair às calles, porque as ruas, porque a bandidagem havia tomado conta dessa cidade. E então o povo vivia com medo, vivia com terror, com pânico. Por isso é que eu sou a favor que esse tipo de malfeitor, esse tipo de bandido, seja cotizado, colocado o nome de terrorista. Porque terrorismo é isso. Terrorismo é infligir terror às pessoas, aos cidadãos de bem, que depois de sofrer esse terrorismo, a sociedade não pode viver mais tranquila. Está baixo temor, baixo medo, baixo terror. É assim que se vivia em essa cidade. E quando eu vislumbrava a forma como a cidade, os cidadãos viviam, eu dizia para mim mesmo, eu tenho que confessar isto. Eu tenho que ser sincero com vocês. Eu dizia que essa cidade estava perdida, que não havia forma de como recuperar essa cidade. Eu dizia que os cidadãos iriam a morrer continuamente nas mãos desses assassinos. E era isso que acontecia todos os dias. Todos os dias pelas ruas da cidade amanheciam corpos
de pais de família, de mães de família, de crianças assassinadas por esses assassinos delinquentes. Então, as autoridades pensavam, se olhavam uns com outros e diziam: que podemos fazer para acalmar? Não falavam nem sequer erradicar, sino acalmar a sociedade que vive com esse terror todos os dias. Não havia solução. Eles não tinham solução. Não havia um político que falasse na tribuna do Congresso, do Parlamento, que trouxesse um projeto de lei para acabar com essa bagunça. Não existia. Todos tinham medo. Então, até que apareceu um homem. E eu vou falar sobre ele esta tarde. O nome dele é Nayib Bukele, presidente do El Salvador. Como vocês devem saber, El Salvador era um país entregado ao terrorismo. Como eu falei, todos os dias cidadãos de bem morriam. E todos os dias a cidade amanhecia com corpos de pessoas mortas, assassinadas. E ninguém fazia nada. Então, olha, era uma coisa terrível. E todos pensavam: olha, isso não tem solução. Isso não tem... Quem possa solucionar esse problema, um problema gravíssimo. Então, El Salvador, capital de El Salvador, foi presidente 3 de maio de 2021, quando Bukele assume a presidência de El Salvador. Então, ele, com todo o seu gabinete de ministros, ele veía o problema gravíssimo que o povo salvadoreño enfrentava. Como enfrentar esse problema? Porque ele não podia evadir-se, omitir-se, acobardar-se. Ele havia sido eleito para enfrentar o problema da delinquência. Bukele não era um parlamentar demagogo, mentiroso, safado, sem vergonha, que prometia uma coisa e depois, quando já estava no poder, fazia outra coisa totalmente diferente. Igual a um presidente que eu conheço, que tem 9 dedos nas mãos e que é um rolo de mentiroso, de safado, sem vergonha, ladrão. Bukele não. Bukele marcou uma estratégia para seguir um plano de salvação nacional, Então ele viu por que estava acontecendo todas essas coisas. Como é possível que os presos que chegavam na cadeia aos poucos dias já estavam soltos? Ou seja, havia uma total desmoralização da polícia. Os policiais trabalhavam forçados, de má vontade, porque primeiramente eram mal pagos, segundo eles continuamente corriam risco de vida, eles e suas famílias, enfrentando assassinos todos os dias. E a politicagem estava sempre passando as mãos na cabeça desses vítimas da sociedade. Esse de ser vítima da sociedade não é simplesmente um título colocado pelos partidos políticos e políticos de esquerda a tanto vagabundo e assassino aqui no Brasil. Le chamam, são
as vítimas da sociedade, coitados, e como Lula falou poucos dias atrás, que os usuários, os narcotraficantes são vítimas dos usuários. É tanta bagunça, é tanta hipocrisia, tanta mentira. E Bukele chegou porque se tem que chegar ao princípio de toda essa decadência. Ou seja, a polícia prendia e os juízes soltavam. Era um grande negócio que continuamente eram labradas as ordens de captura, de livramento, habeas corpus para bandidos, e quanto mais bandidos, quanto mais perigosos, o acta de habeas corpus era mais caro. Havia um negócio, um grande negócio com essas coisas. E o povo sofria com isso, e todos em geral sabiam dessas coisas, inclusive a imprensa que cobria, sendo até partícipes disso. Eles não enfrentavam porque tinham medo de aqueles que estavam detentando o poder, e eram precisamente essa corja de mafiosos que estavam mandando no Supremo Tribunal de Justiça em El Salvador. Então, até que veio o dia em que houve umas eleições, e Bukele ganhou essas eleições e foi empossado como presidente, e também ganhou o partido dele, um cambio novo, um novo pensamento, que era assim o nome do partido, e ganharam mais da metade das cadeiras no parlamento de El Salvador. Então, já Bukele se sienta na presidência com a maioria dos parlamentares que o apoiavam para fazer reformas profundas que tinha que enfrentar e fazer profundas reformas. Então, foi precisamente quando houve essa investigação para todos esses juízes e até ministros da Suprema Corte em El Salvador. Eram milionários, ganhavam milhões, casas, mansões no Salvador, nos Estados Unidos, na Europa, carros de luxo, enquanto o povo sofria nas mãos desses vagabundos. Isso era uma questão injusta, era algo inhumano, e o povo sofria e chorava por causa dessas coisas. Até que houve um levantamento, uma investigação, e chegou-se a descobrir que a maioria dos juízes dessa Suprema Corte estavam metidos em toda essa vagabundagem. E então eles estavam metidos nesse tráfico de influências e de mandados de segurança e tudo mais. E Bukele os destituiu. Claro, isso não foi assim, o presidente nos destitui, nós vamos a sair em uma boa, caminhando pela porta, e tudo bem, não importa que nos destitua. Eles foram para cima do presidente da República, que era Bukele, contradiciendo todo o que ele falava, inclusive colocando em prática leis para atingir o presidente da República. Os parlamentares que apoiavam ao presidente também sofreram perseguição, porque é assim que age essa máfia do judiciário. Não simplesmente é aqui,
esa mafia que está en el Supremo Tribunal Federal. Es una mafia como acontecía en El Salvador y en todos los países donde existe un judiciario que tomó participación dentro de la sociedad, anulando los otros poderes del Estado. Entonces, él es comandando el Estado, él es comandando toda la nación. Ellos son corruptos, ellos no se sujetan a la Constitución, como acontece aquí en Brasil. Entonces, vemos violaciones continuas de derechos humanos, encarcelando personas inocentes, colocando sentencias que extralimitan todo lo que dice la Constitución. A ellos no interesa. Hay personas que están presas aquí en Brasil, que están presas sin acusación, sin alguien os haya acusado de alguna cosa. Entonces, el Supremo Tribunal Federal, a través de Alexandre de Moraes, ese psicópata, entonces ahí inventan violación de leyes, un golpe de Estado, inventan cosas para que las personas sean presas y mantidas en prisión. Tuvieron la desfachatez de ir hasta los Estados Unidos y violaron el ingreso de personas no Departamento de Inmigración de los Estados Unidos para prender un solo hombre. Violaron documentos, violaron a entrada, falsificaron documentos para prender un solo hombre. Y ese hombre, ¿por qué ellos están haciendo eso? Porque querían prender a Bolsonaro. Felipe Martins era ese hombre. Y o querían culpar de cualquier forma. Estuve preso durante 6 meses, inclusive en una celda solitaria, punido porque él se negaba a hacer delações contra el presidente Bolsonaro. Y ustedes saben, todos nós sabemos, que Alexandre de Moraes odia el presidente Bolsonaro, lo odia a muerte, quisiera verlo muerto. Esa es la verdad. Y entonces Felipe Martins sufrió en las manos de esos vagabundos. Y llegó un momento en que el Estado norteamericano debe que intervir. Trump metió la mano allí porque ya se sabía quiénes eran los que falsificaron el ingreso de Felipe Martins en los Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mas así es que procede el judiciario cuando detenta el poder mayor que los otros poderes del Estado. Eso aconteció en El Salvador. ¿Y qué fue Bukele cuando ese judiciario se levantó contra él, queriendo prenderlo, queriendo destituirlo de cargos, porque lo amenazaban continuamente, y Bukele los metió en la cadena, los destituyó del cargo de juez y colocó otros jueces que pudiesen honrar a la investidura que los jueces tienen. Y aquí, infelizmente, no tenemos un judiciario que está totalmente corrupto, ganando millones de reales y de dólares, con mansiones en diferentes partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica, y todos son comunistas, todos ellos comunistas, y ellos no negan su ideología política,
Dicen que son comunistas. Barroso, por ejemplo, diante de todo el mundo, ellos son comunistas. Y todos ellos son comunistas. Y es así que son nomeados pelo presidente, ese que siempre para bêbado por todo lado y para falando besteira en todo el mundo. Él nomea ese tipo de gente para comandar el Supremo Tribunal Federal. Es revoltante ver a un presidente honesto, un presidente que no encuentran a él una prueba de corrupción, no como Lula, que fue juzgado en 3 instancias y condenado con todas las pruebas, y fue preso por causa de eso. Ahora a Bolsonaro le quieren atribuir como un cargo pesado para meter una cadena o intento de golpe de Estado. Es brincadeira. No existe en todo el mundo, yo quiero que fique claro esto. Yo ya viví en lugares donde hubo golpe de Estado. Primeramente, para que exista un golpe de Estado, tiene que haber una lideranza que concorde con ese golpe de Estado. Segundo, tiene que haber militares armados, tanques de guerra, infantaria que tome a cidade, que entren no palacio de gobierno y tomen o gobierno de esa forma. Entonces destituyen al presidente de facto y colócanse otro presidente que dio el golpe de Estado. Eso acontece continuamente en algunos países de América Latina, como aconteció en 1968 en Chile, cuando Salvador Allende fue deposto del poder por una junta militar. Detrás de esa junta militar estaba Augusto Pinochet. ¿Ustedes lembran de eso? Como ese asesino mató tanta gente en Santiago de Chile. En Perú hubo golpes militares diferentes, como el golpe militar de Juan Velasco Alvarado. Y a él, otro militar, dio un golpe de Estado también, Morales Cerruchi. Entonces, en Bolivia han habido golpes militares uno tras otro. Solo para citar 3 países de América del Sur que ya enfrentaron ese tipo de problema en su historia. ¿Y qué golpe de Estado podía dar Bolsonaro cuando él estaba en los Estados Unidos? Los que estaban ahí en la plaza, los 3 poderes eran irmãos, irmãs, que estaban con sus Biblias y orando pelo Brasil, haciendo oraciones y cultos pelo Brasil. Hoy en día está prohibido hacer eso. Ahí o filho del expresidente Bolsonaro convocó a hacer una vigilia. Y entonces iban a hacer la vigilia, entonces veio una orden que Alexandre de Moraes no pueden hacer vigilia. Aquí está prohibido hacer vigilia. Hoy en día, ese señor ahí, que detenta ese poder, que gobierna este país más que el presidente Lula, él gobierna el Brasil. Y él detenta todo el poder. Y lo que él manda, eso se cumple. Até el parlamento, até los senadores de la república tienen miedo de ese señor. Entonces mandó terminar con la vigilia. No podían orar por el presidente Bolsonaro, ni orar. Ahora yo quiero colocar un punto importante en esto. Cuando hay un endemoniado, un satánico, un filho do diabo, ele se levanta contra Deus, se levanta contra o povo de Deus e contra toda a oração e adoração ao Deus de Israel.
Ele se levanta, ele sente ira, ele persegue, até inclusive ele mata, porque é assim que agem os filhos do diabo. Mas eu te quero falar o seguinte, meu amado irmão, minha amada irmã. Isto não vai quedar assim. Muita coisa ainda vai acontecer. E há muita mobilização nestes momentos em todo o Brasil, desde o sul até o norte, em protesto por essa pouca vergonha, por essa violação dos direitos humanos, por esse ódio contra Jair Messias Bolsonaro por parte desse senhor chamado Alexandre de Moraes. Há um movimento, e são milhões e milhões e milhões de brasileiros que vão a tomar as ruas, que vão a protestar contra toda essa falta de vergonha, contra toda essa violação de direitos humanos. Vão a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle ao Senhor e vamos a ver a resposta da mão de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, os guarde e os proteja, no nome de Jesus. Amém.